Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de histórias. E você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, ajude esse canal a crescer, ajude eu a contar mais histórias aqui para você. Bom, hoje eu vou contar mais uma história aqui, uma história de amor que se superou por mais de 25 anos. É a história da Irene, uma garota de uma família da alta sociedade, uma garota que era de uma família muito rica no sentido de ter motorista, babá, cozinheira, arrumadeira, governanta, essas riquezas assim. Então a Irene nasceu nessa família e foi muito mimada, né? Foi muito bem criada e tal. E ela tinha seu motorista particular e adivinham só, ela se apaixonou pelo seu motorista que se chamava Pedro. Na época dessa história, ela tinha 17 anos, Irene tinha 17 anos, e Pedro tinha os seus 25 anos, mais ou menos. E aí, ela diz que se apaixonou quando ele olhava assim para ela no retrovisor do carro, assim, né? Aquele olhar, aqueles olhos castanhos. E ele sempre gentil, sempre respeitoso. E ela começou a ter interesse por ele. E aí ela saía do quarto dela, ela conversava, ia lá onde os funcionários da casa ficavam, e ela conversava muito, né, com Pedro. E Pedro também se encantou, né, por Irene, porque Irene também era uma menina muito linda, né, virando mulher, né, uma mulher muito linda, uma garota muito linda. E ele também se apaixonou por Irene, mas ele ficou na dele, mas eles conversavam muito e tal. E aí eles começaram a se encontrar, né, meio que nas escondidas ali na casa. A casa era muito grande e ela tentava escapar e para se encontrar então com Pedro. E eles meio que tiveram um namorinho ali, né? Só que acabou sendo encontrado, né? A governanta descobriu sobre o romance e aí contou para os pais da Irene, que não gostou nada disso, né? Que fez com que elas, claro, não deixou mais ela se encontrar com Pedro e demitiu, né? A família demitiu o motorista para ela não estar se encontrando. Ele até foi na porta do colégio, né? Porque ele sempre levava ela nos lugares assim, então ele sabia onde era o colégio, né? E ele tentou se encontrar com ela depois que ele tinha sido mandado embora, parando lá na frente do colégio para ver se via ela, mas os pais tinham até colocado segurança, né, para eles não se encontrarem mais. E ela não tinha nenhuma forma ela não tinha nem nada dele, né? Assim, foi tão rápido, ela só sabia que o nome dele era Pedro, que ele era motorista e só, que morava ali na cidade de São Paulo, e não teve mais acesso, né? Nem como escrever carta, nada, não teve mais acesso. E na época não tinha essas redes sociais, né? Era só a base de carta, só que ela só tinha o primeiro nome dele. Foi tudo muito rápido. E aquele amor, né, que ela tinha com Pedro, ela tentou conversar com os pais, e os pais disseram: não, ele é mais velho, não vai ter jeito, você tem que estudar, né? E você é muito nova para ter um relacionamento, você tem que estudar e tal, etc, etc. No final, então, ela perdeu, né, o grande amor, o contato, o grande amor da vida dela ali. E talvez vocês podem estar pensando: mas tem 17 anos, é rica, né? Ela vai superar tal. Tá, não foi muito bem assim que aconteceu. Claro, ela continuou a vida dela, ela estudou, se formou, fez mestrado, fez outras faculdades,
se casou, teve 2 filhos, se separou, foi morar fora do país. E aí Irene retorna, depois de tudo isso, depois da vida que ela viveu. Ela superou sim, mas o amor tinha dentro do coração dela com o Pedro, esse amor nunca foi apagado. E aí ela volta pro apartamento dela aqui no Brasil, né? Ela veio passar umas férias aqui no Brasil. E aí, os filhos tudo criado e tal, ela decide dar uma volta, só que ela não tava muito afim de dirigir e tal. Ela pede pro porteiro lá do prédio dela chamar um táxi, que ela iria dar uma volta, ia pro shopping e tal. E aí o porteiro chama um taxista e tal, e aí interfona pra ela, ó, o táxi tá aqui esperando aqui na porta do apartamento, do prédio e tal. E aí ela desce, entra no carro, e a hora que ela entra e senta, ela já olha pro retrovisor, né? E vê aqueles olhos, os olhos que sempre estavam olhando pra ela, né? Os olhos castanhos, o olhar que ela nunca tinha esquecido. E aí passa um filme na mente dela, né, na cabeça dela, e ela começa a lembrar de Pedro. E aí ela começa a conversar com um taxista e faz um monte de perguntas. E o taxista responde e reconhece, né? Reconhece ela, Irene. Claro, né, que eles tinham mudado fisicamente, mas assim, ela já reconheceu no primeiro olhar, quando ela entrou no táxi, começou a fazer as perguntas, perguntou o nome, era Pedro, perguntou se ele tinha trabalhado numa casa de uma família muito rica ali em São Paulo. E aí ele também foi ligando os pontos e ele diz a ela, você é Irene? E ela fala, sim, eu sou Irene. Você é o Pedro? O meu Pedro. E aí ele sai, né, da frente do carro, do banco de motorista, abre a porta do carro atrás, senta perto dela, pega a mão dela, beija as mãos dela e fala como isso é possível. Olha bem dentro dos olhos dela, como eu consegui te encontrar. E Irene fala, eu acho que talvez foi o amor, foi os pensamentos que eu nunca esqueci de você. E aí eles começam a conversar ali no banco de trás do carro e ele segura firme na mão. Daí ele fala que ele nunca se casou. Ela conta também que ela se casou, teve 2 filhos, é separada e tal. E ele diz assim pra ela, pra onde vamos agora? E ela simplesmente pega na mão dele, né? E eles descem do carro e vai com ele pro apartamento, porque eles nem tinham saído do lugar ainda, né? Eles estavam estacionados ali na rua, sobem pro apartamento dela e ali eles têm o final da tarde, né? Pra ficar juntos e pra ter todo finalzinho da tarde, comecinho da noite, pra se amarem. E depois de tanto tempo, né, que se passou, tudo que rolou, a vida que foi pra lá e pra cá, o destino deu essa segunda chance pra eles se encontrarem de novo numa cidade gigantesca, né, uma cidade grande como São Paulo. E ela foi pra fora do país, voltou e encontrou e chamou um táxi naquele dia, deu certo de ser, né, o Pedro, o ex-motorista da casa dela quando ela era adolescente. E daí por diante os dois ficaram juntos, né, nunca mais se separaram. Gente, é uma coisa assim, parece coisa, uma história
feliz, né? Um final feliz. É muito bom contar essas histórias. Tem muitas histórias, final triste, mas essa foi uma história muito legal, muito feliz, e acabou tudo bem. No começo foi triste a separação, que os pais se separaram, ela dele e tal, por ele ser motorista, por ele ser mais velho, pela classe social, vários fatores, né, contribuiu para a separação dos dois. Mas no final o destino rodou e eles se encontraram novamente. E são felizes agora e contam essa história aqui para vocês. E eu quero que vocês, é claro, comentem, deixem nos comentários o que você achou dessa história. Eu vou ler todos os comentários, tá? Gosto muito de ler os comentários de vocês. Se você gostou, vai lá, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima história.